Fala galera, aqui é Ricardo Ventura, psicanalista e criador da pós-graduação em análise psicomportamental da linguagem silenciosa, e você está no Não Minta Pra Mim, o canal de maior credibilidade e acerto em análise, sim! E se você quer aprender o que eu faço e colocar na tua vida, inclusive prever assédios, entender de fato se é o modelo de comunicação daquela pessoa, ou você está embarcando numa narrativa de um canalha, de um golpista, de um agente abusador, eu te convido a você participar do 5º Congresso Internacional da Linguagem Silenciosa, que acontece aqui em São Paulo. Você vai passar um dia inteiro comigo aprendendo a linguagem silenciosa, aprendendo a identificar mentiras, e o ponto alto desse congresso é justamente quando a gente identifica o padrão dessas pessoas que eu acabei de falar aqui para você, e como também você pode fazer a sua proteção e das pessoas que te cercam. Por isso, eu convido fortemente para você adentrar aqui no nãomintapramim.com.br/evento e conhecer todos os tipos de ingressos. Tem para todos os bolsos, tem para todos os gostos. Inclusive, tem um link fixado aqui no primeiro comentário. E hoje vamos analisar quem? Gente, é um assunto extremamente delicado, extremamente sério, independente da tua posição política. Eu acho que política não cabe aqui agora. Se você é um torcedor de um lado e de outro, talvez você vai ficar chateado com o que você vai ouvir aqui, porque isso é maior do que qualquer decisão ideológica e política. Se você é de um lado, se você é do outro, se você é progressista / socialista, se você é conservador / liberal, não importa aqui. Se você é de direita, esquerda, em cima, embaixo, e puxa e crau, isso não importa. O assunto é extremamente sério e eu acho que é com essa seriedade que a gente vai ter que discutir assédios. Eu já falei sobre assédios inúmeras vezes aqui nas análises, como exemplo o do Márcio Smelling, que inclusive também foi mais uma briga da plateia, né, da audiência do YouTube, quanto posicionamento político. E aí a torcida foi para esses lados, né? Quem tem razão? É o preto? É o branco? É o homem? É a mulher? É o cis? É o trans? Como é que faz? Então, enquanto você analisar o mundo, se a pessoa é de esquerda, de direita, se é lulista, bolsonarista, se é preto, se é branco, se é homem, se é mulher, se é rico, é branco, cis, trans, você vai errar. Definitivamente você vai errar. E o pior é que o que eu mais vi nessas análises aqui, nos comentários e até nas suas próprias defesas, pessoas colocando características físicas antes da índole, antes da sua moral, e como se você tivesse essas características, ou seja, se você for preto, ou branco, ou mulher, ou homem, ou cis, ou trans, ou hétero, ou gay, ou pobre ou rico, você já tem antecipadamente o seu salvo-conduto ou a sua culpabilidade. Se você enxerga o mundo dessa forma, acredite, você vai errar, porque o mundo não é feito sobre características, mas sim de pessoas que têm moral, ética, pecados, bênçãos, e não as suas características ou grupos pertencentes. Quando você coloca um adjetivo ou uma culpabilidade dentro de um grupo porque ele tem o salvo-conduto ou ele já tem o erro, aí, meu amigo, sim, você vai errar e você não vai entender nada desta análise. Dito isso, que é muito importante, e os binários, os alecrins dourados vão pular porque eles não suportam as explicações, eles não suportam o prólogo, eles não suportam aquilo que dá embasamento em todo o resto. Por isso ficam na superfície e muitas vezes, ou 100% das vezes, vão errar e não vão entender absolutamente nada. Ricardo, então o que está acontecendo? Ministro dos Direitos Humanos, da pasta dos Direitos Humanos, o ministro Silvio Almeida, ele foi denunciado, a princípio, por uma organização que chama Me Too, que ela agrega ali, ela recebe, ela dá apoio psicológico, jurídico, para pessoas que receberam ou são vítimas de assédios sexuais, que é pior ainda, um dos piores assédios. O assédio moral é ruim, mas o assédio sexual é um dos piores que você pode receber, porque além
dele estar intrínseco o assédio moral, porque você se sente um cocô, você se sente uma das piores pessoas do mundo, porque você muitas vezes não entende por que aquilo está acontecendo, você muitas vezes se culpa acreditando que você facilitou, que você inconscientemente flertou, e muitas vezes você se coloca nessa posição proativa e na realidade ela muitas vezes, ou na maioria das vezes, não tem conotação nenhuma de facilitação, mas sim uma contundência protagonizada pelo seu agressor e não tem nada a ver com você, ela ainda tem esse lado que é o corpo, que é o seu mais sagrado, que é a tua intimidade, é o seu prazer sexual. Então o assédio sexual, ele normalmente é colocado a provas por favores ou por facilitações ou até mesmo só para libido. Muitos assédios são simplesmente para descarregar a libido, outros têm uma conotação de troca. Então você libera isso que eu libero aquilo. E é o que foi acusado o ministro Silvio Almeida. Então todos os jornais, a Mônica Bergamo mesmo disse, me parece inclusive que a própria ministra, ou seja, nós não estamos falando só dos subordinados, mas estamos das 14 pessoas subordinadas que estão acusando. Então são 14 pessoas que estão acusando o Silvio Almeida. Além disso, você tem um par, ou seja, a ministra Aniele Franco, a irmã da Marielle, que faz parte do Ministério da Equidade Racial. Olha o quiprocó que está acontecendo. Mais um quiprocó que está acontecendo aqui no Brasil. Então, você está entendendo o que está acontecendo? E a Mônica Bergamo, isso que eu estou dizendo, tudo está na mídia, a gente vai colocar aqui alguns posts, algumas coisas, mas caso você queira saber mais, é só dar um Google que você vai ter acesso a tudo isso que eu estou falando. Então, Mônica Bergamo diz que a Aniele também foi assediada pelo ministro. Me parece também, que eu vi, acho que na CNN, alguma coisa assim, que os relatos são de que por iniciativas de beijos, passadas de mão, falando bobagem, convites, coisas nesse sentido, palavras de baixo calão, foram empregadas nessas pessoas, nessas 14 pessoas, e parece que a Aniele também foi vítima desse suposto assédio sexual. Lembrando, pessoal, quando você acusa, você ainda está dentro das investigações. Então, a gente tem que falar ali o suposto por conta. Senão as pessoas vão falar, você está me acusando? Não, estou acusando ninguém. Eu estou fazendo esse prólogo para a gente fazer a análise, porque me pediram muito para eu fazer a análise do Silvio Almeida. E o que acontece? Por conta disso, levantou-se que pessoas, mais de 50 pessoas, já haviam pedido desligamento do Ministério dos Direitos Humanos por causa de assédio, por assédio moral. Ou seja, o ambiente de trabalho é extremamente tóxico, insalubre moralmente. Então, várias pessoas abriram sindicâncias, umas estão em análise, outras não, porque supostamente o Silvio Almeida era uma pessoa inexperiente, arrogante e extremamente mandona, mal educada, enfim, tem aqui, depois eu vou pegar as palavras corretas, mas dizem que ele era inexperiente, arrogante e muito gritão, né? Alguma coisa nesse sentido, depois eu vou ler aqui para vocês, para a gente dar os nomes corretos. Isso desde quando ele assume a pasta, inclusive algumas das pessoas que continuaram nessa transição do governo Bolsonaro e Lula disseram assim, é pior trabalhar com ele do que trabalhar com a Damares, sendo que essas pessoas não gostavam de trabalhar com a Damares e estão dizendo que o ambiente de trabalho era pior. Isso desde o início de 23, quando ele assume ali a pasta. Então as pessoas foram pedindo demissão porque não aguentavam. Mais de 50 pessoas pediram demissão porque não aguentou o ambiente de trabalho com o Silvio Almeida e mais alguns dos seus assessores diretos, que eles diziam que eram muito carrascos, com xingamentos, gritos, prazos impossíveis de serem cumpridos, enfim. Só que, além disso, agora tem essa bomba aí no colo dele. E para piorar a situação toda ainda, Janja, que é a mulher do Lula, mas que se coloca numa posição política, lembrando, a Janja não foi eleita, ela não é vice, mas ela sempre se coloca numa posição política, e ela postou hoje ou ontem, ela beijando a cabeça
da Aniele Franco, como um ato ali de, olha, eu tô com você. Então a coisa deve ser muito forte. E para piorar ainda, dizem nos bastidores que essas reclamações aconteceram inúmeras vezes, mas ali o compliance ali do governo tentou abafar, inclusive a Bergamo, a Mônica Bergamo, a jornalista Mônica Bergamo, disse que a Aniele decidiu não falar nada sobre o assunto para não depreciar o governo do Lula. Ou seja, olha que quiprocó. Uma mulher se submetendo a um homem por conta de manter as posições governamentais intactas e manter talvez até o seu cargo intacto para não criar uma animosidade entre ela e o governo Lula. E aí, meu amigo, isso foi um prato cheio para aquelas pessoas que sempre disseram que não existem pessoas de falsa moral, ou que pessoas que pecam, ou pessoas que cometem erros por simplesmente ter uma característica, ou uma cor de pele, ou pertencer a um grupo ideológico, ou pertencer a um grupo político. Então, quando você separa a moral ética e os costumes por conta do posicionamento político, da tua cor de pele, e pela ideologia que você segue, cara, é óbvio que isso vai dar errado. Primeiro que isso é uma mentira. Primeiro que isso é algo que não existe. De novo, se você dá um salvo-conduto ou uma culpabilidade porque a pessoa é preta, ou branca, ou mulher, ou homem, ou cis, ou trans, ou hétero, ou gay, ou pobre, ou rico, você não está analisando o que de fato as pessoas são. E o que as pessoas são? Resultado dos seus comportamentos. Então nós temos que analisar comportamentos, seres humanos, e não ter esse salvo-conduto ou a culpabilidade antecipada por conta de algumas características. E o pior é que não é isso que a gente está vendo, inclusive no próprio noticiário. Noticiário que se diz profissional. A gente vai analisar aqui duas repórteres. E as duas cometem esse erro de olhar primeiro as características físicas do que os próprios fatos. E lembrando, nós estamos falando de uma mulher do seu alto escalão ministerial acusando seu colega, que nem juntos trabalham. São ministérios distintos. Não há uma subordinação, não há uma convivência de todo dia, que é a Aniele e o Silvio. E a gente tem esse agravante ainda das 50 pessoas que pediram demissão porque não aguentaram e levaram isso lá para o compliance, e o compliance deu um abafa. E a própria Aniele não vem a público dizer sim ou não, e agora o Lula está conversando com os dois para quê? Ou seja, independente do que acontecer, imagina a cabeça da Aniele agora. Sucumbo e não falo nada, digo que é mentira, digo que é verdade, ou seja, acabou. Essa história, no final de tudo, só vai dar problema. Muitos problemas. Problemas para o governo, problemas para o Silvio, problemas para a família do Silvio, problemas para a família da Aniele, problemas das amigas da Aniele, problema entre ela e essas 14 pessoas, independente agora do que acontecer. Se ele permanecer no cargo ou não, já é um problema. É um grande problema, independente do que acontecer agora. Agora é escolher a dor menor, o problema menor, porque a ferida já está aberta, exposta, purulenta, e não resta muita coisa a fazer do que lamber essa ferida, senhoras e senhores. Então beba água, beba muita água. Antes disso, acho que eu vou... Bom, não. Depois a Ellen coloca esses posts que eu tenho aqui no celular dizendo sobre que os assédios já vinham acontecendo, os assédios morais, depois esse lance das 50 pessoas, da Mônica Bergamo falando sobre isso, a Janja beijando a cabeça lá da Aniele, enfim, toda da onde eu tirei essas informações da imprensa livre, do grande aí mainstream que hoje compõe o Brasil, com essas informações aí de jornalistas de carreira, de jornais de carreira e tudo mais. Então beba água, beba muita água, e agora vamos fazer a análise psicomportamental da linguagem silenciosa do Silvio de Almeida, lembrando que ele é um investigado ainda, e também das duas repórteres que noticiaram e deram as suas opiniões sobre este caso que está apenas começando. E vou te falar mais, quanto mais rápido solucionar, melhor é o cheiro do cadáver. Quanto mais rápido solucionar, melhor é o cheiro do cadáver. Mais uma vez, beba água, beba muita água e taca-lhe play.
Chegando aqui, pessoal, lembre-se, se você gosta desse tipo de material, é muito importante você fazer os 4 passos. Primeiro, perceba se você está inscrito no canal. Muitas vezes, por falta de atividade, eu vou explicar para você o que é atividade. O YouTube tira a tua inscrição. Veja, note se realmente você está inscrito. Depois, habilite as notificações, ou seja, aperte o sininho para que você seja notificado. Só que tem um porém. Antes, logo no início, quando você pega um canal pequeno, você habilitou as notificações, você realmente vai ser notificado. Depois de 1,7 milhões de pessoas seguindo, o YouTube não vai mandar para todo mundo que apertou o sininho, ele só vai mandar para aquelas pessoas mais engajadas. Ricardo, como é que o YouTube vai falar que eu sou mais engajado ou mais engajada? Você precisa deixar um rastro de engajamento. Quais são esses rastros? Primeiro, dê like nesse vídeo em todos que você assistir aqui no canal, comente alguma coisa, dê a sua opinião aqui e também, se você puder, compartilhe para aquelas pessoas mais queridas. Feito isso, algumas vezes, aí sim você vai ser prioridade aqui para o YouTube e ele vai mandar e vai sugerir vídeos do canal para você. Deixa eu colocar agora aqui, pronto, o meu fone de ouvido e vamos ver Silvio Almeida, o ministro dos Direitos Humanos. Olha como tudo é emblemático aqui, né? Direitos humanos, equidade racial. Cara, doideira, né? Vamos lá. Como eu disse a vocês, o ministro... Ó, e essa daqui eu vou analisar daqui a pouquinho, essa repórter aqui, essa jornalista, que é a Aline, lá do Globo News, tá? Mas ela tá aqui anunciando que ela vai passar o vídeo do Silvio Almeida, inclusive ela tá com uma cara. Silvio Almeida divulgou há poucos de nojo, de asco. minutos também um vídeo além dessa nota. E olha aqui, marca-texto, raiva. Agora a gente vai assistir aqui na íntegra. E ela, ó, incapacidade, incompreensão, inclusive tem um pouco de desdém, né? É mais desdém do que vergonha. E uma reprovação total. Vamos lá. Eu quero, em primeiro lugar, pedir a absoluta veemência. Veemência. Já falou 2 vezes. Bom, aqui a gente já fica um pouco esperto na declaração, né? Repudiar com veemência, mas vamos lá. Falando 2 vezes, deu um marca-texto, tá com as mãos entre ele e o público, ou seja, ele e a câmera, tá se protegendo aqui o seu colo e o seu peito ali, tá fazendo gestos apaziguadores, mas vamos lá. E aí tá tudo bem também, porque, imagina, você ser acusado de assédio sexual, ninguém vai ficar tranquilo. Mas lembrando, a linguagem silenciosa consegue fazer essa diferenciação de uma pessoa tímida, nervosa, reativa, de algumas coisas que, de repente, passam desse limite. Mas vamos lá. Mentiras, as falsidades que estão sendo sacadas. Então, mentiras, falsidades deu um pouquinho de vocalização, né? Ficou um pouquinho mais embargado quando falou falsidade. Contra mim. Eu quero também repudiar as acusações e faço isso com a força do amor, do respeito que eu tenho pela minha família, pela minha Pela força do amor e respeito pela minha família, fechou os olhos de forma mais veemente. Esposa, pela minha amada filha de 1 ano de idade. E em meio a essa luta que eu travo diariamente e faço isso com toda, enfim... Não achou as palavras, agregando tempo. Isso é importante, é interessante, por quê? Porque ele não está lendo. Isso é muito legal. Ponto para o ministro aqui, porque ele não está lendo. Ele está falando ali. Pode até ter estudado o que ele iria falar, mas pelo menos ele não está lendo. Ponto para o ministro. Ótimo. Vamos lá. Tá nervoso, claro, tá nervoso. Tem algumas indefinições quando fala da família, quando fala que é uma mentira. Com todo carinho, com todo cuidado que eu tenho com os direitos humanos nesse país. Aí já trouxe um assunto satélite, todo carinho desse país. Aí já meteu o país no meio, meteu a pasta dele, e isso pouco importa. Nós estamos aqui falando do homem e dos seus subordinados, ou do homem e das mulheres. Creio que ele tenha, assim, as suas vítimas supostamente são mulheres. Não sei se assediou o homem também, supostamente, né? Vamos lá. Mas toda qualquer denúncia, ela deve ter materialidade. Eu sempre falei isso, por quê? Ricardo, mas se não tiver materialidade, produza, cara. Todo mundo tem um celular hoje, grave, nem que seja o áudio. Porque se você for assediado de alguma forma, ou está sendo acusado, ameaçado e tudo mais, é importante. Meninos e meninas, faça materialidade. Às vezes, por falta de materialidade, o agressor vai ficar impune. E você também que está sendo acusado, ou que você acredita que você pode ser acusado de assédio, seja ele moral ou sexual, grave também, para você mostrar que, às vezes, aquilo que a pessoa está dizendo não é verdade. Que aquela acusação, você tem provas para isso. Tem mais gente na sala, tem algum tipo de gravação, alguma coisa nesse sentido aí. Você entendeu? Então, a materialidade é muito importante. Vamos lá. Entretanto que a gente consegue perceber, justamente nessa matéria, são relações absurdas. Lembrando que está editado, hein? Então, ele falou de sopetão, falou, não está lendo, parece que não está lendo, parece que não está lendo. Mas foi editado várias vezes.
absurdas, que tem o único intuito de me prejudicar, de apagar a minha história e as histórias que eu tento contar com a minha vida, com a minha luta. Então vamos lá, se ele disse que a motivação não é essa, e agora ele foi alerta para sinestesia, ele também tem essa materialidade, ele tem essas provas, ele tem essa contraprova daquilo que ele está dizendo, porque o ônus da prova é de quem acusa. Eu não estou dizendo que ele tem que produzir prova, mas sobre essa acusação que ele está dizendo. Olha, isso está acontecendo não porque aconteceu o assédio sexual, mas porque as pessoas não gostam de mim, porque as pessoas querem me atacar pela posição que eu ocupo. Tem isso? Ele consegue essa materialidade? Ou seja, o motivo da situação? Vamos lá. Eu confesso para vocês que é muito triste ver tudo isso, que isso está doendo. Tá com bastante gesto apaziguador, tá doendo, fechou de forma mais contundente. A minha alma, do fundo do meu coração, mas eu quero dizer que é um grupo, certamente, querendo diminuir a resistência, querendo imputar em condutas que são as que eles praticam. Então, eles quem? Você consegue materializar que isso é de um grupo específico, com uma ordem unida para que isso aconteça? E as 50 pessoas lá atrás que pediram demissão porque não aguentaram trabalhar no ministério? Será que tem alguma ligação ou não tem? Eu estou dizendo as perguntas que os jornalistas estão fazendo e levantaram, ok? Não são minhas perguntas. E com isso o Brasil perde. Não, o Brasil não perde, não. O Brasil não perde, não. Quem perde é você. Então, quando você começa a agregar você com o Estado, começa a complicar. Aqui nós não estamos julgando a sua cor, o seu cargo, que o seu cargo representa para o Brasil, porque é assim que a gente tem que começar a entender. Não são pessoas que representam algo para o Estado Democrático de Direito. É o que a cadeira representa. Então, quando você critica pessoas, ou quando pessoas erram, nós estamos falando dos erros das pessoas e não do Estado Democrático de Direito, ou o que essas cadeiras, ou essas ações, ou essas temáticas representam. Então, você não representa nada. Vamos por partes aí. A causa representa muito. Agora, não se coloque você como a causa. É isso que muitos líderes acabam fazendo. E a soberba vem, então toma cuidado. Vamos lá, o Brasil perde? Não, por conta disso, não. Perde a pauta dos direitos humanos? Não, não perde. As pautas dos direitos humanos não é você. Você não é a pauta dos direitos humanos. Você é o CPF Silvio Almeida. Então querer agregar que se eu cair, cai o Brasil, cai a pauta dos direitos humanos, não, nada disso. Nada disso. O que mais? Perde a pauta da igualdade racial? Não, nada a ver. Não, você não é a pauta e você não é essa situação toda. Você trabalha para. Existe uma grande diferença, trabalhar para e ser a situação em si. De novo, toma cuidado que o cargo político, ele não é você e você não é o cargo político. E você não é aquilo que você atua. Então, por exemplo, um juiz não é a lei. O juiz interpreta a lei, mas o juiz não é a lei. Se o juiz erra, não é a lei que erra, é o juiz que erra. É assim que funciona. Não é o Estado que está errando, não é o Estado que está sendo atacado. Aqui as pessoas estão atacando não a cadeira ministerial ou o processo, estão atacando você, que tomara que você tenha todo o seu ampla defesa para que, como eu disse, toda vítima tem razão, mas quem é a vítima? Eu sempre falo isso. Ah, porque as mulheres têm que ser ouvidas. Tem que ser ouvidas, mas a gente vê pela história quantas e quantas, algumas até famosas, né, que nasceram de uma mentira. Histórias de décadas que nasceram de mentiras. Porque a vítima sempre tinha razão. Então toma cuidado. A vítima tem sempre razão? Sim. Ela tem que ser protegida? Sim. Mas quem é a vítima? Então, vamos lá. Ele tem todo o direito, porque ele pode ser a vítima. Não pode? Pode. Então, que os lados agora se defendam e que mostrem a materialidade. Os dois lados vão mostrar a materialidade. Vamos lá. E pede principalmente o povo brasileiro. Não, o povo brasileiro até botou a língua para fora. Olha lá. A linguinha para fora. Não, o povo brasileiro não perde nada não, amiguinho. Até meteu a língua para fora. O povo brasileiro não perde nada não. A gente não perde nada não. Quem tem a perder aqui, o único que tem a perder é você. De forma verdadeira ou não. Então, lembre-se disso também. Uma acusação dessa acaba com o outro lado, se for falsa. E uma acusação dessa acaba com o outro lado, se for verdadeira. Então, o povo brasileiro não perde, não. Não vem jogar nas nossas costas que não é isso, não. Vamos lá. Eu quero dizer que toda qualquer denúncia, ela deve ser investigada. Perfeito. Investigada com todo o rigor da lei, mas, para tanto, é necessário, é preciso que os fatos sejam expostos. Boa. Para que eles possam ser apurados. De acordo com a lei também. Porque, num caso desses, as pessoas elas querem que seja em sigilo da lei, né? Não querem seus nomes revelados, aquela coisa toda. Ah, mas revelaram o autor. Então, mas é como a gente sempre fala, se for mentira, será que todas as pessoas vão depois botar um meia-culpa, dizendo assim, ó, nós erramos, né? Vamos lá. É preciso saber o que de fato aconteceu. E não apenas base em mentiras, denúncias anônimas,
coisa Ele tá meio chateadinho com esse denúncia anônima. Será que realmente é anônima? Ou o Me Too tem o nome das pessoas e está preservando o nome dessas pessoas? que não se pode comprovar. Por isso eu estou encaminhando Quando falou que não pode se comprovar, teve uma mudança de vocalização. ofícios para a Controladoria-Geral da União, Aí depois ele teve uma edição aqui. para o Ministério da Justiça e Segurança Pública e para a Procuradoria-Geral da República, para que haja Perfeito. O caminho legal. Que nem eu falo, quer resolver? Vai para a justiça. Quer causar? Vai para a internet. uma investigação dos fatos, uma apuração séria dos fatos, cuidadosa, para que nenhuma dúvida reste sobre tudo o que pode ter acontecido e tudo o que não Pode ter acontecido. Vamos ver de novo essa parte. reste sobre tudo o que pode ter acontecido. Isso aqui pode ser inúmeras, bastante, indefinido, mas quando fala tudo que pode ter acontecido, foi um não fora do tempo aqui. Agora o outro não está correto, porque e tudo aquilo que também não pode ter acontecido. Eu colocaria uma bandeira vermelha aqui. E tudo o que não aconteceu. Eu quero dizer que faço Porra, e o que não aconteceu aí virou Peraí, deixa eu ver aqui. Deixa eu diminuir a velocidade. que pode ter acontecido e tudo o que não aconteceu. E aí o que não aconteceu, ele faz ao contrário, gente. Ai, ai, ai. Tudo que aconteceu e tudo aquilo que não aconteceu. Coloca uma bandeira vermelha aqui. Eu quero dizer que falsas acusações são crimes tipificados no Código Penal, tem nome de denunciação caluniosa, além do que E tem um problema, hein? Que eu já vi isso várias vezes acontecer. Pessoas fazem uma denúncia, às vezes até de violência, de estupro, né? Ou de alienação, ou de bababá, ou que está pegando o filho. Aí prova-se que não tem nada daquilo, não acontece nada com a outra parte. É só um dissabor jurídico, é só acontecer um probleminha. Ui, aconteceu, fui, né? Então, normalmente não acontece. Se a coisa toda for provado ao contrário, como é que vai fazer? Vai abrir um precedente jurídico em relação a isso aí? Né? Mas vamos lá. existem os crimes de calúnia, injúria e difamação. É engraçado que a gente vê uma coisa muito interessante aqui, né? A gente sempre falou isso, né? Já existe, né? Não existe fake news, existe o crime de tipificação. Gente, fake news não existe. Não existe. Não existe no código um item lá dizendo, isso aqui existe, como ele disse aqui, como é que é? Injúria, calúnia e difamação. São Vamos ver? caluniosas, além do que Ó. existem os crimes de calúnia, injúria e difamação. Calúnia, é isso que está no código. É isso que as pessoas têm que ser julgadas, inclusive começando na primeira instância. Então, falou-se alguma coisa na internet, você tem o caminho legal, como o próprio ministro está dizendo aqui. Por isso que eu falo, e agora, como é que faz? Tudo aquilo que um lado julgou, se calcou, né? se protegeu, gritou aos quatro ventos, agora está se desmoronando, porque está usando justamente contra eles mesmos. E agora eles mesmos estão pedindo socorro. Isso aqui está parecendo aquela história, né? Primeiro vieram e buscaram os sindicalistas. Eu não era sindicalista, deixei levar. Depois vieram buscar os engenheiros. Eu não era engenheiro, deixei para lá. Depois vieram buscar os judeus. Eu não era judeu. Aí depois vieram me pegar. Aí não tinha ninguém para gritar por mim. Está parecendo isso, né? Está parecendo isso. Quer dizer, primeiro vieram levar as outras pessoas, não era comigo, deixa aí para fogueira. Agora eu quero o rigor da lei. Inclusive o Prerrogativas, que é um conjunto, olha isso, o Prerrogativas, que é um conjunto de advogados que são a favor do governo, né? Eles falaram que vão se calar, eles não vão comentar nada sobre esse caso. Por quê? Por que não vão comentar? Sacaram isso? Por que a Aniele não falou logo de cara o que está acontecendo? Então são muitas bandeiras vermelhas. Vamos lá. Eu não vou transigir com a minha honra. E de acordo Certo. com movimentos recentes, fica evidente que há uma campanha muito bem orquestrada para afetar a minha imagem enquanto homem negro, enquanto defensor dos direitos humanos. E aí é que começa, cara. Começa a botar a cor, a característica na frente da capacidade. E que tem uma posição de destaque no poder público. Mas eu quero dizer para essas pessoas que elas não vão ter sucesso Quem são essas pessoas? e que eu vou enfrentá-las a todo custo. Tá certo. Tem que enfrentar. Se ele tem essa determinação, essa certeza, que é um grupo que está focado na posição e está querendo puxar o tapete dele ou alguma coisa parecida, Vocês têm um caráter vil, vocês quem tem um caráter vil? Ele sabe quem são essas pessoas? Ele tem essa materialidade, que existem uma personificação, que ele conhece até o caráter? baixo. Vocês são comprometidos com o atraso, com a mentira. Quem são essas pessoas que são comprometidas com atraso, com a mentira? Vocês têm tentado o tempo todo silenciar a voz do povo brasileiro. Opa, será que ele deu um recado aqui? Quem que está tentando silenciar a voz do povo brasileiro? É o ministro que está falando, não sou eu.
independentemente de visões políticas ou partidárias. Rapaz, ele deu um recado aqui, ó. Independente de opiniões políticas ou partidárias, existe alguém que está querendo calar o povo brasileiro no geral. Eita, será que o negócio, o buraco é mais embaixo? Vou dizer uma coisa, eu não vou me calar diante de vocês. Tá certo. Eu não vou me calar diante de denúncias. Em nome da minha filha, em nome da minha esposa, em nome da minha família. Em nome das... Tá trazendo chancelas, tá trazendo assunto satélite para povoar ainda mais a sua dignidade e tal. pessoas que confiam em mim. Aí deu até um quando fala que confia. Eu quero dizer o seguinte, haverá a revelação da verdade. E eu vou sempre lutar pela emancipação dos direitos das mulheres, das minorias. Aí começou a trazer um assunto de satélite, nada a ver. Eu vou continuar, aí veio fazer propaganda política, né? Continuar lutando pelo futuro dessas pessoas. Falsos defensores do povo. Falsos defensores do povo. Rapaz, será que é briga de cadeira isso aqui? Pessoas que acolhem denúncias falsas por interesses pessoais. Acolhem denúncias falsas por interesses pessoais. E deu um sorrisinho aqui matreiro, hein? Ó, aqui, ó. Esse sorrisinho aqui, ó, tá vendo? Querem tirar. E aí engasgou, já foi para agregador de tempo, aí já se deu uma confusão, até deu, o pigarro já entrou aqui. A memória do povo, querem apagar a história das pessoas e querem, portanto, comprometer o futuro da luta pelos direitos humanos. E eu não vou deixar que isso aconteça. Pois é, vamos lá. Primeiro vamos falar dele, depois a repercussão aqui da mídia, né? A princípio, eu falo que ele está de acordo com a situação. Então, eu vejo ali 90% ele é um cara articulado, é um cara que tem intimidade com as palavras, com a câmera, com o falar, com o expressar. Trouxe alguns elementos desnecessários, alguns assuntos satélites, algum engajamento popular. Tentou trazer algumas outras pessoas para a dor dele, como falou, o Brasil perde, a população perde, o Brasil, a pauta racial dos direitos humanos. Não precisa disso. Então ele tentou trazer uma patotinha para o lado dele, mas o que mais me incomodou foi aquele sim, não, de que nada aconteceu. Aquele sim, não, aquilo me incomodou tremendamente. Agora, quando as pessoas levam isso para a cor, eu não sei onde essas pessoas trazem a sua argumentação. De novo, para mim, quando qualquer pessoa se identifica, se descreve com uma característica e não com a sua capacidade, essa pessoa se coloca num gueto, cara. Um gueto intelectual, um gueto de inteligência, onde que ela acredita que as pessoas só vão olhar para ela se ela antes gritar que ela tem uma característica, que inclusive é visível. Ou, quando não visível, por exemplo, uma opção sexual, que essa opção sexual tem que vir antes das suas habilidades. Então, tipo, me contrate porque eu sou, 3 pontinhos. Ou, acredite em mim porque eu sou, 3 pontinhos. Ou, seja meu amigo porque eu sou, 3 pontinhos. Ou, me dê uma oportunidade porque eu sou, 3 pontinhos. E aí, esse tipo de pessoa, ela mesma se coloca num gueto, cara. Ela mesma se coloca numa caixinha que depois ela não sabe por que ela não sai mais de lá. Por que as pessoas sempre a definem com algum tipo de característica, de cor, de orientação sexual, de prazer. Eu não chamo nem orientação, eu falo prazer sexual. E é o que as jornalistas começaram a fazer. Colocar características antes de realmente exemplos comportamentais. E é aí que ele está com déficit, porque o passado curto agora, o passado breve, dizem de forma material que era insuportável trabalhar com ele, com a equipe dele, por conta de um assédio moral. E assédio moral virar um assédio sexual é um pulinho, cara. É um pulinho. Vamos ver agora as duas moças aqui. Agora aqui vamos falar rapidamente aqui da Aline, né? Acho que da Globo News, né? Vamos lá. Agora aqui meu comentário, minha reflexão para vocês a respeito desse episódio. Denúncia gravíssima, aterradora, é sempre grave uma denúncia de assédio sexual, num tempo que demorou muito para chegar, quando mulheres agora passam a ser ouvidas, mas nem sempre legitimadas. Ainda mais quando envolve, sim, alguém em posição de poder e influência, e neste caso, um ministro de Estado que representa algo que vai muito além dele mesmo. Uma referência... Tá vendo? É isso que as pessoas acabam se contaminando, ou seja, ele representa algo que vai muito além dele. Não, as coisas pessoais que ele comete remete a ele mesmo, remete a ele mesmo. As outras pautas não vão ficar menos ou mais por conta disso. Ele não é a pauta, ele não é a ideologia. Ele é um homem, ele é um ser humano. Então, quando começa a querer colocar mais poder ainda, o medo sabe qual que é? Não vamos proteger o homem, vamos proteger a pauta, vamos proteger a cadeira.
Vamos proteger a representatividade dessa ideologia. E aí eu começo a ficar com medo desse tipo de jornalismo, entendeu? Porque daí, assim, os fins justificam os meios, e isso não pode. Na defesa dos direitos humanos e na luta antirracista num país como o Brasil. Inevitável que haja já repercussão e cobranças. É triste demais pensar num cenário de violência como descrito por essas vítimas. Aliás, em caso de denúncia de assédio sexual, de violência sexual de modo geral... Parece que ela tá lendo, tá? A palavra da vítima tem grande validade como prova. E lembrando, da vítima. E aí ela ficou até chateada, né? Porque ela tá dizendo aqui que a mulherada teria grande validade. E ela parece estar doidinha para defender o Silvio. O movimento Me Too é um espaço de acolhimento e apoio importante, sério. A organização confirmou essas denúncias envolvendo o ministro Silvio Almeida. Mas é necessário que se avance nessa apuração. Que o acusado seja ouvido... Perfeito. E tem espaço para provar o que diz. E é fato que perseguições acontecem sim... Aí já começa a botar... Até aqui, se parasse ali, estava tudo bem. Falou assim, olha, aconteceu, vamos acolher as vítimas, tal. Agora vamos ver quem de fato é a vítima. Ele vai se fazer a sua defesa, tal. Aí já começa o quê? Olha a contaminação. A todo momento, há pessoas pretas que alcançam espaços inéditos de poder. Aí parece que ela está dando um salvo-conduto. Lembra? Não, é impossível que um branco, um preto, um cis, um trans, um hétero, um gay, um pobre, um rico, uma mulher, um homem, tenha esse tipo de comportamento. Porque imagina como ele faz parte de um desses lados, ele tem um salvo-conduto, ele tem algo ilibado que nunca quem tem essa característica vai cometer um crime ou uma atrocidade ou um desvio de conduta, de moral. E aí começa a ir por esse lado. E ela vai começar a discorrer para esse lado. Ó. Mas descredibilizar as vozes dessas mulheres... Tá vendo que é um ping-pong? Aí vai, e é o que ela vai fazer. Agora vamos ver a outra jornalista. Vamos lá? Bom, agora aqui a outra repórter. Vamos ver. Da CNN. Vamos ver como é que ela vai relatar esses fatos. Vamos lá. Olha, só um minuto, sexta-feira, 6 de setembro de 2024. Chegamos, nós, e essa sensação de paralisia. Lembrando, toda vez que a gente usar material que é nativo de televisão, a gente vai ter que colocar, às vezes, uma rotação diferenciada, vamos ter que colocar uma marca d'água e tudo mais, para a gente conseguir utilizar esse material, beleza? Vamos embora. De perplexidade e até de negação ao ver uma denúncia tão grave em cima... Ela tá lendo, tá? De um dos Elisa Vick, ela tá lendo um teleprompter. Maiores estudiosos do país quando o assunto é pretos e pretas, quando o assunto é direitos humanos. Tá, mas você tá entendendo? É tipo assim, como assim? Como assim um preto que defende a igualdade racial, que defende a pauta dos direitos humanos, vai pisar na bola? Você tá vendo o salvo-conduto ou a culpabilidade? Cara, não é assim que você vê a vida, cara. Porque senão você vai colocar pessoas de um lado e pessoas do outro, as quais essa aqui jamais vai errar. Agora essas daqui sempre vão errar por conta das suas características, entendeu? Silvio Almeida, o ministro de Lula, acusado de assédio sexual. Sim, é uma paralisia em todos nós. Todo mundo tem o direito de defender-se e a nossa maturidade e seriedade jornalística. Ela tá meio com nojo. Agora não sei se ela tá com nojo pelo que aconteceu ou ela tá com nojo pelo ataque. Obriga. Olha. Isso, inclusive trazer a defesa do ministro. É que nós estamos falando de uma das pessoas mais preparadas no Brasil para falar sobre direitos humanos. Tá, mas de novo, ele não é a porra da pauta. Ele é o Silvio Almeida. Se ele errou, não é a pauta que errou, não é a cadeira que errou. Você tá vendo que eles estão tentando agregar a qualidade dessa luta, a qualidade daquilo que é importante dentro dessa cadeira, que é os direitos humanos, que é a pauta dos direitos humanos, a equidade racial, colocando como se fosse uma armadura para proteger o Silvio Almeida? É como se nenhum pastor, por ser pastor, vai errar, nenhum padre, por ser padre, vai errar, nenhuma mulher, por ser mulher, não vai errar. Como assim? Quer dizer, a pessoa já tem um salvo-conduto porque ela tem alguma coisa que lhe fecha o corpo? Você entendeu? Formado em filosofia, bacharel em direito, mestrado em direito econômico, doutor, pós-doutor, escreveu... Você tem tantos assim que desviaram pelo mundo... Mas tantos... Infinidade de artigos. Bom, é autor de quase 10 livros. Alguns... Você tá entendendo o que ela tá tentando fazer? Ela não, né? Que ela só tá lendo. Mas o que a galera que escreveu essa... Estão tentando proteger ele por todas as características que ele já produziu. Que você nem encontra na livraria, porque estão todos esgotados. Não, você não encontra mais na livraria porque acabou o interesse de alguém ler esses livros. Se tivesse, eles estariam sendo publicados, reimpressos. Então você tá vendo que até isso já começa... Você entendeu? Quando um livro acaba, porque não tem mais comércio para ele. Porque se tivesse, as editoras iam reimprimir isso aí. Eu sei porque eu tenho uma editora, então... Tamanha qualidade, tamanha profundidade sobre racismo estrutural. Você tá entendendo, cara? Você tá entendendo o que ela tá fazendo? Profundidade
sobre esse olhar doentio que nós brancos temos sobre os negros. Fala sobre você, não fala, não põe todos os brancos no seu balaio. Se você se acha assim, é você, minha filha. Não vem colocar todo mundo de novo num gueto intelectual, num gueto comportamental. De novo, olha o que ela tá fazendo em rede nacional, colocando que quem tem um tipo de característica, obrigatoriamente vai ter um tipo de conduta, cara. Olha o que estão fazendo com a mente dos brasileiros. Cara, isso é imoral, no mínimo. Se não é criminoso, isso é imoral. Você tá vendo a ligação que ela tá fazendo? Não, nós brancos... Não, você. Fale por você. Não fale por todos, não. Não queira colocar as pessoas numa caixinha e por conta dessa característica, ela já tem uma culpabilidade ou um salvo-conduto. Olha aí. Sobre esse olhar doentio que nós brancos Não, senhora. temos sobre os negros. Se você se vê assim, é você. Se coloca você. O quanto nós brancos inferiorizamos. Você faz isso, minha filha? Se você faz, põe aí aspas e o seu nome aí, que eu já nem lembro mais qual que é o seu nome. Excluímos, ferimos, matamos. Cara, isso é inadmissível, cara. Numa redação, a pessoa colocar uma característica e pegar vários comportamentos e incluir em cima dessa característica. Fale por você, minha filha. Fale pelos seus colegas, fale pela sua redação, mas não jogue isso na cabeça do povo. Vocês estão entendendo para onde que vai isso aqui? Vai para isso aí. Quer que eu te fale o que vai acontecer daqui para frente? Vai para isso aí. Vai ser briga de cor, vai ser briga de raça, vai ser briga de posição, vai ser briga de quem pode mais chorar menos, vai ser briga de pauta, vai ser isso aí. O comportamento em si não vai ser mais analisado. Coitado dessas vítimas. Ou se a vítima é ele, porque não vai ser mais analisado os comportamentos, vão ser analisados esse monte de armadura, esse monte de escudo, esse monte de valas intelectuais, guetos intelectuais, vai ficar em cima disso aí. Estão criando um monte de coisa para não analisar somente a conduta, mas estão contaminando com ideologias, com cores, características, posições e tudo mais. Acho que ficou claro, né? O que vai acontecer daqui para frente. Espero que não, mas eu duvido muito. Não minta para mim, porque senão eu descubro. E lembre-se, dia 23 de novembro, aqui em Sampa, garanta seu ingresso, porque eles acabam muito rápido. Não minta para mim.com.br/evento. E não minta para mim, porque senão eu descubro. Até mais, pessoal. Tchau, 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 tchau.